Boa noite, meus amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao nosso MAG virtual ainda. Na verdade, muita saudade de vocês. Ver esse prédio vazio aqui, ver essas cadeiras vazias, dá uma saudade. Mas nós sabemos, como diz lá o texto, em 3 João, nós temos que zelar pela saúde das pessoas. Então, nós queremos que essa pandemia está se destinando, cremos nisso para um outro estágio, uma outra etapa. Mas por enquanto, ainda por amor e zelo, nós vamos manter os nossos encontros assim. Lembrando que as nossas células também estão rolando e vão acontecer logo depois dessa reunião. Mas essa música que o Vini cantou agora, do que Cristo oferece, Ele é. E hoje o que nós vamos falar nessa noite, nós estamos falando sobre a beleza da santidade. E o tema que eu quero falar com vocês hoje é o benefício da santidade. Cristo, Ele sempre ofereceu algo para aqueles que o seguiam. Para a mulher samaritana, quando Ele encontra aquela mulher no poço, Ele vem e oferece para ela: se você soubesse quem eu sou, você pediria de mim água viva. Jesus, Ele oferece tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele pode fazer. Ou seja, existe benefício, existe recompensa para aqueles que seguem a Jesus. E existe uma recompensa também para a santidade. Hoje nós vamos continuar, então, como eu disse para você, e eu quero que você lembre que santidade é a definição da palavra santidade é ser separado. Então, a gente pode transformar também como pergunta a temática de hoje, no sentido de qual é o benefício de ser separado. Qual que é o benefício de ser separado? Qual que é o benefício de ser santo? E eu lembro quando eu era menor, quando eu era adolescente, lá no colégio que eu estudava, a gente tinha jogos internos, como se fosse uma Olimpíada interna, jogos internos, classes interclasses, vários nomes diferentes, E eu lembro que, para mim, sempre rolava aquela tensão de ser o último a ser escolhido, Porque montavam ali as panelinhas, montavam ali os times, E você fica com receio, Eu sempre quando jogando bola, eu sempre fui goleiro, então, ou você é o primeiro a ser escolhido porque você é bom, ou você é o último a ser escolhido porque ninguém quer você, Então, eu lembro de ter essa expectativa, de ter aquele temor de não ser escolhido e tudo. Mas eu lembro de um ano em específico, quando foi tudo por sorteio. Foi sorteio tanto a escolha dos times, quanto os jogos, as chaves, tudo foi sorteio. Então ninguém pôde escolher o time que gostaria de jogar. E aí você imagina que foi uma coisa estranha, Porque você tende a querer jogar com quem você treina ou com os seus amigos, com quem você tem familiaridade. E eu lembro que naquele ano em específico, naquela montagem que teve, a gente não podia escolher, então foi por sorteio. Foi lá, pegou Gustavo da 6ª série e não sei, fulano da 7ª série. E foi uma mescla de pessoas escolhidas, E eu lembro de eu entrar no meu time e eu olhar pro meu time e a gente fala: mano, a gente não se conhece, a gente se conhecia na escola, se vê, mas a gente não tem nada em comum, a gente não sabe o que é um, o que é o outro, onde cada um joga e tudo mais. Mas tinha uma coisa interessante. Nós fomos escolhidos e separados, certo? Tinha uma multidão de pessoas. Nós fomos separados para formar um time. E apesar de que até aquele momento a gente não tinha nada em comum, a partir do momento que nós fomos separados, a gente, como time, olhou e falou: agora nós temos um alvo em comum. Vamos ganhar essa medalha, vamos ganhar esse troféu. Então, você entende essa analogia que a gente acreditava naquele dia que a gente tinha sido escolhido para formar um time vencedor. A gente tinha sido escolhido para formar um time que a gente tinha sido separado para ganhar. Como todo mundo tinha sido sorteado, ninguém tinha escolhido, não tinha essa de panela. Era tipo, vamos dar o melhor da gente aqui porque a gente tem uma recompensa para conquistar, para lutar. E perceba isso, não foi a nossa escolha inicial. Não foi a escolha de ninguém inicial. Mas a gente foi separado, naquele dia a gente foi separado para trabalhar como um time,
Quando a gente nem se conhecia, a gente foi separado para trabalhar por um time. E aí, então, quando a gente percebeu que existia um só objetivo, que era o benefício, que era o troféu, que era a medalha, nós se tornamos unidos por uma coisa só. O que nos une como cristãos? O que nos une é o Espírito Santo. Nós somos diferentes, eu sou diferente de você, nós temos múltiplas e várias diferenças. Mas essa diferença não é uma desculpa ou é uma fuga para a gente poder se separar um do outro. Porque se nós temos o mesmo objetivo, existe algo que nos une. Eu queria dizer que a santificação que Cristo operou na cruz por nós é algo que nos une. Um dos benefícios, então, da salvação é a unidade. Um dos benefícios é eu poder chamar você de meu irmão, da minha irmã, independente de quanto tempo a gente se conheça. Tem algo que nos une, que é Jesus Cristo. Tem algo que nos une, que é o sacrifício de Cristo na cruz. E então agora nós nos tornamos um só povo perante Deus. Então, essa mesma coisa de ser escolhido pode acontecer num trabalho de faculdade, quando o professor pede para as pessoas do mesmo mês, que fazem aniversário ou nasceram no mesmo mês, se reunirem para fazer um trabalho. E aí quando você vê aquela galera que você sentou para fazer um trabalho, você fala, meu Deus, o que eu fiz para receber essa galera? Isso pode acontecer numa ação da sua empresa, num quebra-gelo, né, no G100, quando você faz uma dupla ali, você fala, nossa, fiquei bem com essa pessoa. Existe algo que nos une. Quando a gente não consegue ver o benefício do resultado, a recompensa, a gente questiona por que nós somos unidos. Se a gente não tem um objetivo em comum, nós questionamos por que andar unidos. Se o objetivo meu como cristão é me tornar um pregador conhecido e ser um teólogo, e o do Joel que está aqui comigo é ser um cristão aqui para poder servir e manjar todas as coisas das partes técnicas, e a gente não tem um destino juntos, o mesmo, eu vou apontar para um lado, ele vai apontar para um outro, e uma hora a gente não vai mais se encontrar. Agora, se eu tenho o objetivo de conhecer a Deus e servi-lo, amando os meus irmãos, e o Joel tem o mesmo objetivo de conhecer a Deus e amar, servindo aos irmãos, o que nós fazemos é um mero detalhe, porque nós temos um objetivo. E apesar de sermos pessoas diferentes, tem algo que nos une. Um dos benefícios da santidade é a unidade. Mas para isso nós temos que ter um objetivo só. Não podemos ter objetivos egoístas no nosso coração. Eu quero ler um texto com você, está lá em Hebreus 11, que demonstra pessoas que foram separadas e escolhidas por Deus, receberam muitas promessas, algumas delas nem chegaram a ver essas promessas cumpridas, completas, mas elas entenderam que Deus estava chamando e separando elas. Então nós vamos ler histórias de pessoas, nós vamos ficar no capítulo 11 a maior parte do tempo, nós vamos no capítulo 11 de Hebreus e capítulo 8, e no capítulo 11 eu vou pular alguns versículos só para a gente otimizar o nosso tempo aqui, e eu queria que você percebesse que toda promessa, todos esses homens e mulheres que são listados, foi proposto a eles algo, foi proposto um objetivo a eles, que não necessariamente eles conquistariam, porém o que estava proposto a eles foi o bastante para eles permanecerem fiéis. Então Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Versículo 1, versículo 2. Agora vamos para o versículo 6 até o 16. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Grifa isso. Ele deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que veio por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra
que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Versículo 13, olha isso que interessante. Todos, quantos? Todos. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala deste modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, podiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Perceba, Deus não se preocupa dos erros que eles cometeram, porque todos esses aqui cometeram erros. Mas porque eles morreram na fé, sempre crendo na promessa de Deus, o Senhor não tem problema de ser chamado o Deus de Abraão. Agora vamos lá para o versículo 33 e o versículo 40, olha o que diz a palavra. Pela fé, tem uma lista de vários outros aqui que você pode continuar, fala de Isaque, fala de Jacó, fala de José e tudo mais. E aí o versículo 33, pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. A sua fraqueza, grifa esse versículo aí, a sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus entes queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Perceba, gente, não é todo mundo que tem o mesmo destino por ter a fé em Jesus. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles, olha de novo, todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Olha isso, gente, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Então, gente, eu queria que você percebesse aqui que esses homens e mulheres que são citados, a maior parte deles está no Antigo Testamento. E você vê que o autor de Hebreus, ele dá uma ênfase constante. Ele diz, olha, eles não receberam o que foram prometido. Que o Evangelho não é um evangelho de troca. O Evangelho é um evangelho de fé. O justo viverá pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Perceba, todos esses homens e mulheres do Antigo Testamento, eles estão na antiga aliança, ou seja, eles estão antes de Jesus. E o que significa, gente, essa antiga aliança? Eu queria a sua atenção aqui para que a gente clarifique, esse é um ponto principal dessa mensagem hoje. A antiga aliança é a aliança que Deus fez com Moisés, com o povo de Israel, lá no Monte Sinai. Em Êxodo 19 e 20, você vai ver Deus fazendo uma aliança com o povo. Eu tirei vocês do Egito e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aqui existem as leis. E vocês vivendo por essas leis, vocês vão se diferenciar dos outros povos. Era uma lei de responsabilidades e instruções para aquele povo. Para o povo de Israel, novamente, que saiu do Egito. O povo de Israel está há muitos anos preso, escravo no Egito. Eles não têm senso de identidade mais. Por isso que quando Deus retira eles do Egito, tem que dar para eles uma identidade, tem que dar para eles, vivam desta maneira,
e vocês terão acesso a mim. Vocês terão acesso à minha presença. Deus está falando, olha, isso é muito importante. Deus propõe responsabilidade com a lei, mas Ele fala, o benefício é poder ouvir a minha voz. Existe benefício e recompensa para aqueles que buscam ao Senhor. A santidade é cheia de benefícios, mas a santidade é um ato de responsabilidade. Perceba isso, gente. Como que eles poderiam ser distinguidos de outros povos e das outras pessoas? Como é que você se distingue de outra pessoa? Não é somente pelo sotaque, não é somente pelo bairro que vive, pelo país que vive. Para aquele momento, as pessoas são muito próximas. As pessoas têm a mesma cultura, uma cultura meio que macro, convivem com os mesmos princípios. Deus falou, para vocês serem o meu povo, vocês precisam fazer algo diferente. Eu estou separando vocês do meio do Egito, estou separando vocês do meio do que todo mundo faz, e eu estou pedindo para vocês, assumam uma aliança comigo. Assumam uma aliança comigo. Você tem responsabilidade por um lado da aliança. Eu, Deus, tenho responsabilidade pelo outro lado da aliança. Mas você tem o meu benefício de que eu sempre vou falar com você. Você nunca vai ficar sem direção. Olha que benefício. Benefício que nenhum outro povo tinha na face da terra. Isso é o que o texto de Hebreus está dizendo para a gente. Eles poderiam demonstrar, como é que eles poderiam demonstrar que eles eram separados? Obedecendo a voz de Deus, obedecendo a lei então de Moisés. Essa é a antiga aliança. E o benefício deles era isso, gente. Deus lutaria por eles, Deus estaria à frente deles enviando provisão. Eles poderiam ouvir a voz de Deus audivelmente, como foi lá em Êxodo 19. Que o monte tremeu e eles falaram, não, nós não queremos ouvir mais Moisés, porque ficaram com medo. O benefício daquele povo que foi separado era conhecer a Deus individualmente, não mais através de um terceiro. Deus está falando, olha, eu posso sim fazer com que vocês me conheçam, mas eu preciso que vocês assumam comigo uma aliança. Como a gente conhece a história, gente, o ser humano não conseguiu viver debaixo da lei, ele não conseguiu obedecer os princípios que Deus tinha lançado. Obedecer a lei, honrar, viver como povo separado. Israel não conseguiu, Israel queria ter um rei como as outras nações, e aí vem Saul. E Israel queria ter os outros ídolos, Israel tem uma memória curta, Israel esquece a sua própria história e esquece o que Deus fez por ela. E de geração em geração a história vai morrendo. Os feitos de Deus, do mar abrindo, depois de 2 gerações já não se sabiam mais. Não sabia mais, era uma história que você nem sabia mais se era verdade. Apenas alguns homens e mulheres conseguiam viver pela lei, não no sentido completo dela, porque a lei não poderia tirar o pecado de dentro do coração do homem. A lei, ela antecedia Jesus, era para prover o relacionamento, era para levar eles à santidade. Porque Deus, como eu falei semana passada, Deus é um Deus santo. Ele não pode estar na presença de pecadores. Mas Deus estava disposto, se vocês viverem desta maneira, eu vou falar com vocês. Então a gente vive de uma maneira, o cristão ele vive de uma maneira não porque alguém manda. Não porque faz sentido moralmente. Mas é porque ele crê no benefício de que conforme ele vive uma vida santa, ele conhece a Deus. A santidade faz a gente conhecer a Deus. Percebam isso. Na antiga aliança, eles tinham que viver de uma maneira. Viver pela fé nas promessas de Deus. Que é o texto que nós lemos aqui de Hebreus. Todos eles da antiga aliança ouviram a Deus mediante uma promessa. Abraão teve promessa, Sara teve promessa, Moisés teve promessa. Todos eles baseados em promessas. E os que perseveraram até o fim, citados nesse texto de Hebreus, que nós lemos aí, eram homens e mulheres totalmente imperfeitos. Presta atenção, Deus não exige perfeição de você. Ele exige santidade. Consciência de que somos separados para viver como filhos e filhas dele. Todos esses homens e mulheres que nós lemos, que está ali em Hebreus 11, você pode ler depois, todos eles sabiam que tinha uma recompensa em obedecer a Deus.
Todos eles, vou repetir, todos eles sabiam que existia uma recompensa em obedecer a Deus. Mas sabe, gente, eles não estavam preocupados com a recompensa. Eles tinham mais prazer em obedecer. Olha isso, o verso 13 diz que eles não receberam tudo que tinha sido prometido. Eles avistaram somente de longe, Hebreus 11:13 diz isso. Eles avistaram de longe e mesmo assim as aceitaram. Presta atenção. Todos esses homens e mulheres do Antigo Testamento, e qual era a grande promessa? Jesus Cristo, libertação do pecado. Eles não viram Jesus, mas eles creram até o fim. Presta atenção, eles perseveraram. Estava lendo um livro um dia desses, e aí o autor ele fala assim, como eu sei que eu nasci de novo? Pela perseverança. A perseverança testifica que nós nascemos de novo. Porque esses homens e mulheres, eles eram imperfeitos, gente. Eles tiveram muitas pressões. Eu li aqui o texto de Hebreus, alguns foram mortos, cerrados no meio. Não teve o mesmo destino para todo mundo, mas mesmo assim eles perseveraram, porque eles creram na promessa do que havia sido proposto a eles. E sabe, gente, isso é uma lição muito grande para a gente. Muitos de nós esperamos receber algo primeiro, para então justificar o compromisso. Se eu receber isso aqui de Deus, então agora eu vou viver uma vida santa para manter. Eu vou num culto, eu vou num evento de dons e de coisa, e eu vou receber. Então agora que eu recebi, eu vou viver santo. Tem sentido? Não é assim que funciona no reino de Deus. Nós nos santificamos para ter acesso a Ele. E a nossa recompensa é Ele. O que Cristo oferece, Ele é a recompensa do nosso coração. A recompensa da nossa santidade é o próprio Senhor. Não é aquilo que Ele pode nos dar. Porque se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, não é verdade? Então o reino de Deus é a presença de Deus manifesta em nós. E o reino de Deus se manifestando em nós já é a nossa recompensa, nada mais neste mundo importa. Isso deveria ser o que queima no nosso coração. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes a gente quer experimentar primeiro o benefício para depois se comprometer a uma vida santa. Então se eu vou tocar no louvor, eu tenho que ter uma vida santa no domingo que eu vou tocar. Então se eu vou liderar um G100, se eu vou liderar a célula, eu preciso então no sábado não cometer nenhum pecado, porque no sábado o que acontece? Então eu tenho que proteger meu coração, ficar atento. Isso é hipocrisia. Temos que lançar essa verdade no nosso coração, meus amigos e amigas. A gente quer a recompensa antes mesmo de viver pela fé. E a recompensa era avistada por aqueles que estavam vivendo em fé. Entende a diferença? Não funciona assim no reino, como eu disse para vocês. Não funciona da maneira como nós queremos. Mas agora você pode dizer para mim, Gustavo, a gente não está na nova aliança, a gente não está, Jesus não morreu por nós não vivemos mais na lei, a gente vive na graça, legal a sua analogia aí. É verdade, gente, nós vivemos na nova aliança, nós vivemos na graça. Mas o que é a nova aliança, gente? A nova aliança, eu quero que você abra comigo Hebreus 8, versículo 6. E eu quero que você entenda isso. Na antiga aliança, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no templo para oferecer o sangue de animais como oferta para o perdão dos pecados. Porque na lei diz que para haver perdão precisa haver derramamento de sangue. Essa é algo instituído por Deus. Para haver perdão precisa haver derramamento de sangue. Então o sumo sacerdote, ele se santificava, lavava suas vestes e tudo, sem pecado nenhum. Entrava com uma cordinha amarrada no pé, que se ele entrasse não tivesse santo, morria lá e tinha que puxar ele. E ele tinha que entrar, ele entrava uma vez por ano com o sangue dos animais e oferecia a Deus, derramava em prol do perdão dos pecados. Isso acontecia uma vez por ano. O sumo sacerdote fazia isso. E Jesus, ele fez exatamente isso. Jesus, ele morreu por nós, derramando o seu sangue, para que houvesse perdão eterno para os nossos pecados. Se o sangue de animais purificava, imagina o sangue de Jesus, um homem puro que nunca pecou. Não é mais sangue animal, gente, é sangue do Filho de Deus. Então você entende isso? A nova aliança
é uma aliança ainda de perdão, mas não mais baseada em animais ou em performance, em sacrifícios. A nova aliança é baseada no sangue de Jesus, que foi o sacrifício final por todos nós. Olha o que diz o texto de Hebreus 8, versículos 6 e 10. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas. Olha aí, uma aliança baseada em promessas superiores. Então, a antiga aliança era baseada em promessas, mas agora Jesus, ele é ministro de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, versículo 7, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso eu lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Perceba que a nova aliança tem uma coisa que é igual à antiga aliança. Também precisa viver pela fé nas promessas. Volto a dizer, Deus quer fazer uma aliança com o seu povo. E Ele fala: eu estou disposto a falar com você, a revelar os meus planos. Mas para isso você precisa assumir responsabilidade, para que nós tenhamos uma aliança, onde existem duas partes. Não é um acordo, é uma aliança. Como vocês não conseguem resolver a parte de vocês na aliança, eu estou enviando meu filho Jesus para cumprir a parte de vocês. Meu filho Jesus é perfeito, eu sou perfeito, nós dois somos santos. Nós então agora criamos uma aliança inabalável, uma nova aliança. E todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador participa desta aliança. Ficou claro, gente? Essa é a nova aliança em Cristo Jesus. Mas todas elas são baseadas em promessas. Não são baseadas em força de vontade ou em performance, porque a lei no Antigo Testamento, a antiga aliança, não era capaz de salvar e de perdoar por causa que era baseado na prática, no esforço humano. Agora em Jesus Cristo também não há, porque nós recebemos a fé, recebemos a salvação pela graça, é um presente. Jesus Cristo assumiu a nossa parte na aliança. Ele nos santificou. Mas para a gente poder ter acesso a Deus, nós precisamos fazer uma escolha de santificação. E Gustavo, qual que é o benefício? Sabe, quando eu estava pensando por que eu ia pregar sobre benefício, estava pensando o que eu ia pregar essa semana, saí daqui na semana passada, fui para o G100 lá em casa, pelo Zoom, e aí eu conectei com os caras, e aí Deus falou assim para mim: compartilha testemunha para eles no G100. Qual foi o benefício que eu te mostrei para você ser santo? Eu não estou falando que eu sou o santão, tá, gente? Porque não tem essa de o santão. Mas eu tenho lutado diariamente para poder ser santo. E sabe qual foi o benefício? O benefício que Deus me mostrou pessoalmente. Pessoalmente. O Senhor me mostrou que eu tenho muito mais na sua presença. Eu cheguei num momento da minha vida onde eu estou casado, eu terminei minha faculdade, né? Eu e a Márcia estamos pensando em ter filhos, então a gente quer comprar uma casa, e aí a gente começa a fazer todas essas coisas, e eu olho e penso assim: caramba, mas eu acho que com Deus eu já cheguei num limite. Eu estou aqui servindo numa igreja local, tenho meus amigos, sirvo a Deus, amo a Deus, eu acho que eu já cheguei num limite. E esse é o problema, porque esse tipo de pensamento estimula a gente ao orgulho, me estimulou ao orgulho. E aí o que a gente faz? A gente olha, mano, não vale mais, para que vale a pena ser santo? Por que vale a pena orar e ler a Bíblia? Para que vale a pena adorar o Senhor? Por que vale a pena ter uma vida santa se não tem mais o que conquistar? Quando nós olhamos para a nossa vida
E a gente chega nesse ponto, não tem mais nada do que conquistar. Nós estamos completamente orgulhosos e errados, porque em Cristo as misericórdias se renovam a cada manhã, Ele tem prazer em se revelar a nós, porque a vida cristã não é sobre nós, mas é sobre o que nós fazemos a favor das outras pessoas, como nós demonstramos o amor de Deus. E isso, gente, não acaba, vai até o último dia da nossa vida. Agora, quando a gente se sente saturado, quando a gente se sente, estou de saco cheio, já estou ovelha gorda, eu já sei de tudo, já não quero mais estudar esse capítulo da Bíblia porque eu já conheço, eu não quero mais vir na igreja porque eu estou bem assim onde eu estou. Isso é sintoma de orgulho, isso é sintoma de que você está olhando para o seu próprio coração, de que eu e você estamos olhando para o nosso próprio coração. E aí quando a gente olha isso, a santidade passa pelos nossos dedos, nós não podemos mais ouvir ao Senhor, porque a santidade, que nós vimos na semana passada, Hebreus 12, sem santidade ninguém pode ver ao Senhor. Para ver ao Senhor e experimentar do Senhor, precisamos fazer a escolha de sermos santos. Aqui nesse texto de Hebreus 8, duas coisas que são interessantes. Lá para o povo da antiga aliança, olha o que Deus diz no versículo 9. Tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Tomar alguém pela mão, você não toma alguém que é mais velho pela mão, você toma alguém que não sabe para onde vai. É uma criança, demonstra uma imaturidade, uma incapacidade do povo. Eles ainda eram como crianças espirituais, entende, gente? Foram conduzidos pela mão. Não entenderam a separação, eles não entenderam que eles eram santos. Eles queriam ser como os outros povos. Eles desejavam, é como se a gente sendo cristão quisesse não ser mais cristão. Desejava. Agora, a nova aliança está aí no versículo 10. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Percebe, isso é algo que envolve maturidade, porque quando aparece mente, está falando dos nossos pensamentos, e nós temos controle sobre os nossos pensamentos. E quando a Bíblia fala sobre o coração, está falando sobre os desejos. Deus está falando, a minha nova aliança vai ser com os pensamentos e com os desejos. Vou dar a eles um novo coração, que vai afetar os desejos, que vai afetar tudo neles. A nova aliança, nas palavras de Deus, gente, a nova aliança ela é baseada na palavra de Deus, porém não é uma sequência de obrigatoriedades, mas ela leva por base a confiança no amor de Deus, que é manifestado em nossos corações, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Você entende isso? Toda nova aliança não é baseada em obrigatoriedades de performance, mas ela é baseada na experiência com Jesus, numa vida cheia do Espírito Santo. E eu falei para vocês hoje que eu ia falar do benefício da santidade. E aqui eu já estou encerrando. O maior benefício da vida santa, você pode ir lá ler em Efésios, em Colossenses, são inúmeros benefícios, é muito benefício para aquele que é filho de Deus, filha de Deus. Mas o maior benefício, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, olhasse aqui para mim, e refletisse, pensasse isso, já ouvisse com atenção, o maior benefício da vida cristã é conhecer a Deus pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo. O maior benefício da vida santa é conhecer Deus o Pai na pessoa de Jesus Cristo. O maior benefício é sermos cheios do Espírito Santo. A aliança, a gente diz para vocês, é um compromisso selado entre duas partes. E o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele estabelece esses acordos e desenvolve relacionamento. Ele não faz só acordo de troca. Ele fala, nós vamos estabelecer um acordo onde você é beneficiado e eu sou beneficiado porque eu vou ter a sua presença comigo, meu filho amado, porque Deus quer ter relacionamento comigo e com você. E Ele está falando, olha, presta atenção, eu vou colocar, durante esse acordo, eu vou desenvolver um relacionamento com você. A aliança. Tem uma aliança com a Maíra. Aliança. Não são todos os dias bons. Não são todos os dias de concordância. Mas existe uma aliança. Qual é a aliança que eu tenho com o Senhor? Como é que eu não me torno um adúltero espiritual? Como é que eu não coloco ídolos no meu coração? Quando eu honro a aliança, quando eu busco a santidade.
E o benefício da santidade é acesso ao Senhor. É paz, é se livrar da ansiedade, é acalmar o coração, é em paz deitar e logo dormir. Tem tantos benefícios. Mas o maior benefício é conhecer a Deus pessoalmente na figura de Jesus Cristo. Lá em Ezequiel 37, o profeta diz que o Senhor vai chegar o dia que o Senhor vai tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne capaz de obedecer. Essa é a nova aliança. Nós precisamos honrar a nossa parte nessa aliança. Nós precisamos viver de maneira santa, com a consciência de que nós somos separados. Alguém que sabe que é separado fala, eu não faço essas coisas, eu não tenho esses pensamentos, eu não tenho esse comportamento, porque o meu benefício não é aquilo que Deus pode me dar, não são as bênçãos que Ele pode me dar, não é a casa que Ele pode me dar, não é o carro, não é o casamento, não é a faculdade. O maior benefício eu já recebi, que foi Jesus Cristo morrer por mim e ressuscitar, e eu poder ser cheio do Espírito Santo. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Às vezes, gente, nós não buscamos e a gente não almeja a santidade. A gente não almeja uma vida separada, porque os nossos olhos humanos estão querendo ver os benefícios dele. E a gente está buscando o benefício humano. O benefício humano, qual que é o benefício humano? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou ter um ministério? Eu vou evangelizar na rua? Eu vou receber um dom específico? Então aí eu vou ver se vale a pena. O benefício é Cristo. A recompensa é ouvir a voz de Deus. Mas para isso nós temos que abrir mão. Para isso nós temos que abrir mão. Nós não podemos buscar mais com os nossos olhos humanos o benefício. Para de pensar em benefício humano. Pensa num benefício que só Deus pode te dar. Nenhum homem pode se aproximar de Deus com base no mérito. Somente através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Somente através da humildade. Somente através do quebrantamento. O povo do Antigo Testamento sempre viu de longe, mas não recebeu. O quê? Fiquei pensando nisso. O que eles não receberam? Eles não viram Jesus Cristo, eles não viram a morte e a ressurreição. Eles não viram a libertação do poder do pecado, eles não puderam viver cheios do Espírito Santo, com o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles não podiam viver com livre acesso ao Pai. E isso eu e você temos por causa de Jesus. É um mistério que foi revelado a nós, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é o que Abraão, Moisés, Noé, Jacó, José, todos eles sonhavam ter, mas eles não conseguiam conquistar. Mas apesar de eles não verem isso, eles não verem Jesus, eles não verem nem a data de quando isso ia acontecer, eles falaram, vale a pena. Eles permaneceram fiéis, eles foram perseverantes. A verdade, gente, como eu disse, nós já recebemos os benefícios da santidade. E esse benefício é nos relacionarmos com Deus de maneira livre e pessoal, através do Espírito Santo. O maior benefício da santidade é poder se relacionar com Deus. E isso nós podemos fazer hoje através de Jesus. Eu estou dizendo isso para você por quê? Porque eu quero te mostrar como seria para você ouvir a voz de Deus diariamente. Como seria para você ouvir diariamente, constantemente, a cada segundo do seu dia, o Espírito Santo te guiando. Isso é um desejo do seu e do meu coração. Porque isso faz a diferença. Se nós temos esse desejo, esse objetivo, como eu disse lá no começo, se nós juntos, mesmo sendo diferentes, temos o mesmo objetivo, nós nos unimos. Nós ajudamos uns aos outros a permanecermos santos. Porque nós temos um só objetivo, que é conhecer Deus na pessoa de Jesus Cristo. Sabe, gente, eu e você podemos a gente pode sonhar em fazer grandes coisas para Deus. A gente pode sonhar em expulsar demônios, em curar pessoas, a gente pode sonhar em evangelizar, a gente pode sonhar em ter uma casa, a gente pode sonhar em se formar numa grande faculdade, a gente pode sonhar em ser um líder de influência, a gente pode sonhar em ser um político, um empresário de sucesso, e sabe, nada disso é ruim, mas nada disso vai valer nada se a gente não desfrutar primeiro do maior benefício da santidade, que é ter um relacionamento individual com Deus através de Jesus. Eu vou repetir isso várias vezes. Várias não, porque já está acabando já.
A verdade, gente, é que todos esses desejos podem nos atrapalhar. Por mais que sejam até desejos bons, tá? Ter uma casa, uma família, uma boa faculdade, isso não são desejos ruins. Mas se isso não for, se esses benefícios, se essa nossa expectativa não for fruto do relacionamento com Deus, elas vão roubar o coração de Deus no nosso lugar. Eles podem atrapalhar da gente viver uma vida santa. Por isso, quero encerrar aqui com você. Tudo isso pode acontecer. Todas essas coisas boas podem acontecer. Deixa eu te encorajar a isso. Podem acontecer. Mas tudo isso que vai acontecer na sua vida será baseado em promessas e não somente pelo seu esforço. Lembra que na antiga e na nova aliança, o que se mantém são as promessas. A fé nas promessas. Eu quero lembrar uma promessa do Senhor para você, Jeremias 29, 11 a 13. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Veja esse texto. O futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Gustavo, qual que é o benefício então? Qual que é o estímulo maior que eu tenho para ter uma vida santa? Eu ser uma pessoa certinha e ter uma casa, porque Deus tem que me recompensar? Não. Se Deus vai te dar coisas boas na sua vida, vai te dar relacionamento, isso é promessa. Você já tem ela, você assume ela. E a Bíblia diz que nós temos o sim para todas as promessas em Jesus Cristo. São promessas, a gente não desiste de promessa. Agora, quando a gente quer merecer e quer se esforçar para ter as promessas, aí nós temos um problema, porque aí elas roubam o nosso lugar. E quando elas roubam o nosso lugar, a gente para de buscar uma vida santa, porque a gente quer buscar uma vida de conquista. Sejamos santos, vivamos pela fé, como esses homens e mulheres viveram aqui. Estuda aí Hebreus de 8 a 11. Desafio você a ler nessa semana. Você vai perceber. A nova aliança em Jesus Cristo nos dá acesso ao Pai, e o maior benefício da santidade é ter acesso a Deus. E porque nós temos acesso a Deus, nós podemos confiar e descansar nas suas promessas. Gustavo, mas e as outras coisas? Deus vai te dar direção, meu amigo, minha amiga. Você não precisa se preocupar com a sua faculdade, se seu ano de 2020 vai ser perdido, porque para Deus não está perdido. Você precisa buscar nele. Gustavo, mas o meu namoro que está indo pro buraco, porque parece que eu não estou me relacionando mais, parece que eu perdi o contato. Vai orar para Deus e falar, Senhor, como é que está o meu coração? Não pede para Deus salvar o seu namoro, fala, Senhor, como é que está o meu coração? O que eu preciso me arrepender? Se você está com problemas em outras áreas que seja, pensando que 2020 foi um ano perdido, não foi. É um ano de organização. É um ano de colocar as prioridades em ordem. É um ano de nós sermos santos e buscarmos ser santos como o Senhor é. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, nessa noite, eu quero, Senhor, pedir para que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, Pai, revele para cada um dos meus amigos e amigas que vão assistir isso agora aqui ao vivo ou depois no YouTube, mostra para eles, Pai, o benefício da salvação. Pai, para Abraão, o Senhor mostrou uma descendência maravilhosa. Para Moisés, o Senhor mostrou a libertação do povo. Para José, o Senhor mostrou os seus irmãos honrando a Ele. Senhor, para cada homem e mulher na Tua palavra, o Senhor mostrou um benefício diferente. Um benefício que tinha a ver com o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Por isso, Pai, eu não posso revelar para os meus irmãos e amigos e amigas, Pai, aquilo que o Senhor tem para eles. Nós podemos fazer isso sim, orando uns pelos outros, tendo um relacionamento, mas isso vem do Senhor, Pai. Por isso que eu te peço, Senhor, revela-te, Senhor. Mostra para os meus amigos e amigas os benefícios da vida santa. Os benefícios de te conhecer individualmente. Porque a maior alegria que nós temos, Pai, é gastar a nossa vida aos Teus pés. A maior alegria que nós temos, Pai, é desfrutar do Senhor, é desfrutar da Sua presença, é receber tudo aquilo que o Senhor oferece, foi Jesus Cristo. O maior benefício que o Senhor nos entregou foi Jesus Cristo. Foi a presença do Teu Espírito Santo habitando em nós.
Por isso, Pai, se tem algo que nós precisamos, Pai, pedir perdão, nós pedimos perdão neste momento, Senhor. Abrimos o nosso coração, nos arrependemos, Senhor, queremos mudar de atitude. E queremos trazer todos os dias à memória, Pai. Vale a pena ser santo. Vale a pena conhecer ao Senhor. Vale a pena viver pela fé nas promessas que o Senhor tem para nós. Não somos perfeitos, não precisamos ser perfeitos. Mas uma coisa nós temos que honrar na nossa parte na aliança: permanecermos fiéis a Ti em santidade. Faz isso em nós, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém, gente? Nós vamos ter a nossa célula agora. Se você quer se conectar com a gente, conversar, receber uma oração, você pode enviar um inbox pra gente aí no chat do YouTube ou mesmo aqui no Instagram. Você pode mandar pra gente e nós queremos desenvolver, porque essa santidade, ela é partilhada. Nós vivemos juntos essa vida santa. Ela é individual, mas ela também é desenvolvida em comunidade. E nós queremos fazer parte disso com você. Amém? Deus abençoe muito vocês. Tenho muita saudade de vocês. Eu e a Má, toda a equipe do MAG. Vemos a hora de estarmos juntos. Mas enquanto nós não pudermos ainda estar juntos, vamos estar juntos em Cristo. Vamos estar juntos através do Espírito Santo, encorajando uns aos outros, ministrando uns aos outros, sempre se mantendo conectado, nunca sozinho. Deus abençoe vocês. Até sábado que vem. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, o que Cristo oferece, o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é.